A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje traremos uma lição que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. Texto áureo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Verdade prática. A palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Leitura diária. Magog é um descendente de Jafé, filho de Noé. O mal vem do norte, era o ditado desde os tempos de Jeremias. Meseque e Tubal aparecem como confederados de Gog. Nesse conflito, todas as gerações ficaram sabendo que Javé é Deus. A batalha do Armagedon não é a mesma do conflito de Gog. Os inimigos de Israel serão derrotados no fim dos tempos. Essa lição traz em Ezequiel a fala de uma grande batalha que ocorrerá em Israel nos últimos dias, e que envolverá um povo de Magog, liderado por um rei chamado Gog. Ezequiel descreveu essa guerra seria travada nos montes de Israel, contra os filhos de Israel reunidos nessas terras. O Senhor também disse a Ezequiel que ele salvaria milagrosamente seu povo dos exércitos de Magog, para que todas as nações soubessem quem sou o Senhor. Por causa dessas descrições, Ezequiel parece estar descrevendo a grande batalha que ocorrerá antes da segunda vinda, geralmente conhecida como Armagedon. Algo que pode confundir é o fato de que João, o revelador, descreveu uma batalha entre o bem e o mal no fim do milênio, dando-lhe o nome de Batalha de Gog e Magog. Portanto, há duas batalhas chamadas de Gog e Magog. A primeira antes da segunda vinda e a outra no final do milênio. Elas são semelhantes nos sentidos que haverá grandes batalhas que destruirão completamente os inimigos de Deus e resultarão em mudanças importantes na terra. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 38, versículos de 1 a 6 e capítulo 39, de 1 a 10. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim: o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, os cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, consagração grande com escudo e rodela, manejando todas a espada, persas, etíopes e puti, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo.
Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e disse: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir as bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, e todas as tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová: enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Eu farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e escudos e as rodelas com arcos e com flechas, e com bastões de mão e com as lanças, e farão fogo como tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha no campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Introdução. A profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, muito mais agora, com Israel no centro do noticiário do mundo. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Primeiro tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Essa profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na Antiguidade. Primeiro subtópico: os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha de Armagedon. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante, chamado Gog, são da Batalha do Norte, e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. O capítulo 39 descreve a derrotada de Gog e aos seus confederados. Essa informação geográfica é vaga, muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. 2. Compreendendo a profecia.
O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos tempos. 3. Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Rúben, sem qualquer vínculo com a profecia. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Gines, também conhecido como Gogo, da Líbia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece identificar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Segundo tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. 1. Magog. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem como os habitantes do Causaco, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. 2. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos do filho de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tabal e Muxique, reinos figianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais uma da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como um povo do Cáucaso. 3. A coalizão de Gog. Fazem parte de um bando de Gog mais 5 povos, persas, egípcios de Puti, com eles todos de escudo e capacete, Gomer e todas suas tropas, a casa de Togarma. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Puti para a Líbia. Ambos, Cush e Puti, são descendentes de Cã, filho de Noé.
O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia e a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Terceiro tópico, sobre o contexto escatológico. A interpretação popular, que considera a Rússia como Gomer, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. 1. Gog e Magog. A mensagem contra Gog na terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para identificar o futuro inimigo de Israel. 2. Como a Rússia aparece nesse contexto, a profecia afirma que Gog é o príncipe de chefe de Meseque e Tubal. A palavra chefe em hebraico de Rush, que o significado é cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio. Arconta, Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica. Tradução brasileira, em que algumas versões inglesas foi a semelhança de sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificar Rosh com a Rússia, Mesek com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma como Tobolsk, cidade russa. 3. Origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gênios, 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Em seu lexo hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia, em 2022, a relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1889. Uma pequena conclusão da nossa lição diz que é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, a passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Revisando o conteúdo. Pela descrição profética, o que o nome Gog parece indicar? Quem são os persas de hoje? Qual o significado da palavra hebraica Rosh? O que levou muitos estudiosos a identificar a Rússia com Gog? De onde veio a interpretação de que Gog é a Rússia? Vocabulário: enigmático, relativo ou próprio de enigma, indecifrável, misterioso. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.